Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais riscos e complicações da lipo de papada e da platismoplastia. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu percebo cada vez mais pessoas querendo fazer o procedimento e de fato o rosto muda completamente com um bom contorno de pescoço, parece outra pessoa mesmo. Mas esses tratamentos não são tão simples como você ir num salão de beleza e cortar o cabelo. E o que eu percebo é que cada vez mais tem pessoas que pensam que é assim. Muitas pessoas ligam no consultório, querem saber o preço, já querem marcar a consulta e na consulta fazer o procedimento e ir embora. E são nesses os casos que aumenta mais ainda os riscos de complicações. Então, quanto mais o paciente souber antes de fazer, melhor. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista, especialista em harmonização facial e o meu objetivo com esse canal é falar sobre todos os temas referentes à harmonização. Então, se você gosta do tema, já aproveite para se inscrever no meu canal. Se você gostar desse vídeo, aproveite para curtir e não esqueça de deixar os seus comentários também. A gente cansa de ver na internet fotos de antes e depois. E eu também gosto dessas fotos, né? É muito interessante a gente ver o quanto a harmonização facial pode fazer de diferença na vida de uma pessoa. Agora, a foto do antes para a foto de depois não é como nas montagens, que eu era assim, fiquei assim. Existe um percurso para esse início até o final do tratamento. E esse percurso muitas vezes é longo, exige recuperação, exige paciência do paciente. E é importante que a gente fale sobre tudo isso. Entender sobre as possíveis complicações é fundamental para o paciente poder decidir se ele de fato quer fazer o procedimento, quer passar por tudo isso e quando fazer, né? Porque nem sempre é o momento mais oportuno. Então aqui eu vou descrever os pontos que eu considero mais importantes para esse procedimento. É interessante, né, que sempre quando existe alguma complicação no tratamento, as pessoas já pensam em culpar alguém, né? Então pode ser que o profissional tenha errado em alguma coisa. Primeira coisa que todos os familiares, amigos, pessoas ao redor pensam, né? O que será que o profissional fez de errado? É uma coisa. Se o profissional não fez nada de errado, aí começam a culpar o paciente, né? Por que ele fez isso, mexeu no que estava quieto, já era tão bonito, já era tão bonita, por que foi mexer? Enfim, e na verdade, às vezes pode ter algum culpado e às vezes pode não ter culpado nenhum. Quem fizer o tratamento tem que saber disso. Então, claro, o profissional ele precisa examinar muito bem o paciente para ver se ele está apto a fazer a cirurgia. O lugar tem que ter uma ótima higiene, a técnica tem que ser perfeita. Agora, o pós-operatório tem que ser seguido certinho também. Se algo acontece nesse pós-operatório, pode causar as complicações. E ainda podem acontecer problemas que ninguém poderia ter previsto. Isso acontece em qualquer procedimento cirúrgico. E o primeiro passo para evitar complicações no procedimento cirúrgico é saber se o paciente está saudável. A platismoplastia e a lipo de papada são cirurgias eletivas, ou seja, eu escolho quando fazer. E eu vou evitar muitas complicações se eu souber que ele está 100%. Então, eu preciso saber como que está o rim, o fígado desse paciente. Preciso saber que medicações o paciente toma para ver se pode ter alguma interação com os meus medicamentos e com o meu procedimento. Preciso saber qual é a pressão desse paciente, se é possível controlar essa pressão de fato, se ele tem problema cardíaco ou não, se ele tem diabetes ou não. Então, o primeiro passo é fazer uma boa anamnese, que é sentar e ter uma boa conversa com o paciente, fazendo as perguntas corretas. E muitas vezes, eu pessoalmente sempre, peço exames de saúde, que são exames complementares. Eu gosto de pedir eletrocardiograma, gosto de pedir avaliação no cardiologista em muitas situações. Então, você já preparar esse pré-operatório é fundamental para uma cirurgia de sucesso. Então, por isso que não é tão simples, não é tão rápido, né? Você chegar no consultório, todo mundo parece saudável, mas será que a pessoa está saudável mesmo para fazer esse procedimento? Aí, claro, no dia da cirurgia o paciente tem que estar bem também, porque às vezes a condição de saúde do paciente é boa, porém no dia acordou gripado, enjoado, com algum problema, é melhor remarcar a cirurgia, porque o seu sistema imune não vai estar legal para se recuperar do processo. E um ponto fundamental a ser falado ainda dentro da saúde é que saúde também é saúde mental. Tem muitas pessoas que estão com depressão, que têm o desejo de fazer qualquer procedimento estético.
E isso pode ser devastador, principalmente para procedimentos cirúrgicos como a lipo de papada e a platismoplastia. Se por um lado a pessoa vai ficar mais bonita, isso pode dar uma animada, por outro, se não corresponder às expectativas ou mesmo passar por um processo de recuperação lento e doloroso, pode ser muito ruim. Então, não devemos fazer em pacientes que estão com depressão. Um ponto número 2 que eu considero fundamental para um ótimo pós-operatório, já partindo do pressuposto que problemas podem acontecer. A gente sabe que complicações podem acontecer durante o procedimento, mas pode acontecer horas depois, dias depois e semanas depois. Então, muito cuidado, pessoas que vêm de outras cidades ou de outros países para fazer o tratamento em outra região. Você vai ficar na cidade logo no pós-operatório? Esse é um ponto importante. Quem fizer uma lipo de papada ou uma platismoplastia tem que ficar no mínimo uma semana na cidade em que for fazer o procedimento. Mas muito mais seguro é que fique um mês na cidade em que for fazer o procedimento. Então aqui eu vou dar alguns exemplos de pontos a serem considerados. Você veio fazer um procedimento e teve uma complicação séria que precisou ser hospitalizado. Sei lá, vamos supor, você teve uma alergia a alguma medicação. Essa hospitalização, quem vai cobrir geralmente é o seu plano de saúde. O seu plano de saúde cobre a região que você decidiu fazer o procedimento, então esse é um ponto importante. Ainda sobre pessoas que estão fora da cidade. Se, por exemplo, um dia depois, 2 dias depois, você teve uma hemorragia, isso pode acontecer. Você tem que voltar no consultório. Você vai estar perto para voltar? É um ponto super importante a ser considerado. E ainda existem outras complicações que vêm depois. Então, por exemplo, está fazendo muito calor, você não usou a faixa compressiva direito, você pode ter seroma, que é esse acúmulo de líquido na região. Você vai precisar voltar no consultório para fazer punções, isso 15 dias depois do procedimento. Você vai estar perto para fazer essas punções? Essa é uma questão. E outra, onde tem seroma, geralmente tem as maiores fibroses. Você vai conseguir voltar no consultório que você fez o procedimento para fazer esse tratamento? Tudo isso tem que ser pensado, porque senão você está longe, está em outro país, como que você vai resolver esses problemas, entendeu? E aí o culpado não é o profissional que te atendeu, porque ele está apto para te tratar. O problema é que às vezes a distância dificulta muito. E mesmo que não tenha problema nenhum, às vezes você simplesmente não gostou do resultado. E aí você tem que voltar no profissional que te tratou, que converse com isso, alinhe expectativas, veja se é necessário fazer algum outro tratamento complementar. Você vai poder ficar voltando no profissional? Isso é um ponto muito importante. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas para mim isso é muito claro. Ponto número 3, mais que fundamental. Acho que isso daqui devia ser quase que o ponto número 1. Para a lipo de papada e para a platismoplastia, os cuidados pós-operatórios são tão importantes quanto o tratamento em si. Então, se você não tiver uma boa conduta no pós-operatório, você pode perder uma cirurgia. Isso é importante que você saiba para decidir o momento certo de fazer o procedimento. Então, vamos lá. Quando a gente faz o procedimento, uma lipo de papada, uma platismoplastia, a região fica roxa, porque tem hematomas. Você não vai poder tomar sol nessas regiões até esse hematoma ir embora. Isso demora 15, às vezes demora 20 dias. Senão você pode manchar a sua pele. Você tem que usar a faixa compressiva por no mínimo 15 dias e muitas vezes esses 15 dias se estendem para mais. A faixa compressiva é um pano que vai abraçado na cabeça, então não é bonito. E você tem que saber, então se você quiser, sei lá, trabalhar quietinho no computador, ficar com essa faixa, ok. Mas se você não quer que as pessoas te vejam com a faixa, é melhor você fazer o procedimento nas férias que você consiga ficar com essa faixa. Porque se você não apertar a região pós-operatória, essa região vai ter esse acúmulo de líquido, que é o seroma. Esse seroma pode infeccionar e nessa região de seroma, se a gente não remove, e mesmo quando a gente remove, muitas vezes ficam essas maiores fibroses. Então a faixa é fundamental, porque quando a gente tira a gordura, mexe na musculatura, a pele fica separada da musculatura e essa pele precisa cicatrizar certinho. E já com a faixa compressiva, eu já vou emendar a fisioterapeuta da sua escolha. Não é qualquer um que faz um pós-operatório de lipo.
E é muito importante que a pessoa que faça seja especialista, não é qualquer um que sabe tratar pós-operatório de lipo de papada. Isso vai fazer toda a diferença no resultado. Se você vai numa pessoa que não sabe fazer direito, ela pode fazer com que a pele fique engruvinhada, ela pode não remover as fibroses, porque assim, veja bem, grandes fibroses são complicações, mas pequenas fibroses são normais, vai acontecer com todo mundo a partir do 10º dia pós-operatório. Só que quem vai remover, guiar essa cicatrização é a fisioterapeuta. E o que acontece? Muita gente não quer fazer com a fisioterapeuta que o profissional indicou, quer fazer com alguém que é parte de casa, que custa menos, às vezes tem gente que quer fazer sozinha, tem gente que aprende na internet os movimentos e faz sozinho. Isso acaba com o resultado do tratamento. Às vezes você perde a cirurgia por conta do pós-operatório. Então, quando você pensa em fazer, você tem que levar em consideração o tempo de recuperação e também o valor de um fisioterapeuta, o tempo que você deve ir ao fisioterapeuta, porque senão é melhor não fazer o procedimento, vai dar errado. É necessário evitar calor, porque o calor aumenta o acúmulo de líquido, e é necessário evitar exercício físico, né? Evitar exercício físico é 30 dias sem musculação, porque quando a gente faz exercícios físicos, a gente acaba recrutando os músculos do pescoço. E com esses músculos mexendo, a gente não vai conseguir que a pele cicatrize da forma correta. E o que é complicado, que tem muita gente que trabalha com as mãos, né? E aí tem que ficar 30 dias sem trabalhar mesmo. Porque às vezes fala, nossa, mas você é muito exagerada. Tudo bem, tem gente que voltou a trabalhar 10 dias depois e ficou com um ótimo resultado, ok, mas muitas pessoas voltaram 7, 10 dias depois e ficaram com um resultado péssimo. Então, quando você fizer uma lipo de papada ou uma platismoplastia, saiba, você não tem que fazer esforço físico, porque eu quero que essa musculatura fique 30 dias paradinha. Depois, o seu fisioterapeuta vai fazer exercícios de mobilidade com você para voltar a ter uma boa mobilidade do pescoço. Mas é um outro passo. O cigarro é um outro hábito que atrasa demais a cicatrização. Então, o ideal é que não se fume. Na primeira semana, no mínimo, ele diminui a oxigenação da nossa pele. Então, a cicatriz fica pior. E se você já tiver hipertensão e ainda fumar, você pode aumentar o risco de sangramento pós-operatório. Então, também pense nisso caso você seja tabagista. E por fim, existem problemas que não podemos prever, nem fazendo exames prévios, uma boa avaliação antes, nem o paciente tomando todos os cuidados. Então, por exemplo, a gente já vê ultimamente na internet, né, paciente que teve uma reação ao anestésico, por exemplo. Claro que vale lembrar que quando a gente faz uma lipoaspiração na papada, a gente não usa tanto anestésico como em casos de lipoaspiração no corpo. Então, o risco de, por exemplo, uma intoxicação por excesso de anestésico é muito menor do que uma lipoaspiração corporal. Mas esse risco existe. Uma trombose, então na hora que fez a lipoaspiração teve o deslocamento de um trombo, isso pode dar vários problemas, pode dar AVC, pode dar até óbito. Também em papada o risco é muito menor do que uma lipoaspiração corporal, mas esse risco existe, todo mundo que faz tem que saber que isso é possível. E justamente por isso eu acho que a gente tem que ir se cercando de todos os aparatos possíveis que a gente tem de segurança. Eu ultimamente tenho feito a platismoplastia ou com médico anestesista ou dentro de ambiente hospitalar, porque é mais seguro. E gente, mesmo fazendo o procedimento da forma mais segura possível, em todos os níveis, você fez todos os exames pré-operatórios, você fez o tratamento no ambiente cirúrgico, você seguiu todas as recomendações pós-operatórias, ainda assim pode acontecer alguma complicação em algum momento, tanto no durante como no pós. Então, quando você passa por um procedimento cirúrgico, você entende que complicações podem acontecer, a gente não zera isso. Por isso é importante vocês saberem para pensar com carinho, será que é hora de eu fazer? Será que eu devo ou não? E aí, como que vai ser? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por aqui a chuva tá chegando, então eu preciso parar antes que eu não consiga mais nem falar com barulho externo. Eu sei que esse assunto vai gerar outras dúvidas. O que vocês tiverem de dúvidas, vão colocando para mim no chat, que eu vou respondendo para vocês. E se eu perceber que é necessário fazer um outro vídeo explicando maiores detalhes, eu farei também. Um grande beijo para vocês e até logo!